Na madrugada gelada do dia 18 de julho de 1998, no coração da comunidade de Peixinhos, zona norte de Recife, Pernambuco, 13 homens amaneceriam sem vida em um raio de apenas 8 quadras, todos executados com a mesma precisão cirúrgica, todos eliminados em menos de 5 horas. A Polícia Civil do Estado demoraria mais de uma semana para conectar todas as execuções. Mas nas vielas estreitas de Peixinhos, todos já sabiam quem tinha sido o responsável. O motivo dessa carnificina não tinha nada a ver com território, com drogas, com dívidas do tráfico ou com disputas de poder. Era uma bicicleta Caloi azul celeste que haviam arrancado das mãos de um garoto de 13 anos chamado Felipe. E quando Roberto Morales, seu pai, um eletricista de 44 anos que jamais tinha empunhado uma arma de fogo na vida, decidiu que iria recuperar aquela bicicleta a qualquer custo, ele desencadeou uma sequência de violência que marcaria Recife para sempre e entraria para os anais da criminalidade pernambucana como um dos casos mais brutais e, ao mesmo tempo, mais compreensíveis da história recente do Nordeste brasileiro. Se você tem coragem de mergulhar nessa história real, que desafia todos os conceitos de certo e errado, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir agora não é ficção, não é exagero, não é lenda urbana. É a verdade documentada sobre até onde um pai pode ir quando a justiça falha e quando tudo que ele construiu com sacrifício é destruído em segundos por criminosos que não temem consequências. Peixinhos, em julho de 1998, era um verdadeiro caldeirão fervente de contradições urbanas. A comunidade, localizada na zona norte de Recife, a menos de 12 quilômetros do centro histórico da capital pernambucana, era conhecida por abrigar uma das maiores feiras livres do Nordeste, um labirinto comercial onde mais de 15 mil barracas vendiam absolutamente tudo que se possa imaginar, desde roupas de marca original até armas de fogo que jamais passaram por qualquer tipo de registro oficial ou fiscalização policial. As ruas apertadas se enchiam todos os dias, com multidões de compradores que vinham de municípios vizinhos como Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e até de cidades do interior como Caruaru e Garanhuns, todos em busca de preços que simplesmente não existiam em nenhum outro lugar da região metropolitana. Mas Peixinhos era muito mais do que apenas um centro comercial pulsante e caótico. Era um código de vida gravado em concreto rachado e necessidade crua. Um território onde as famílias se conheciam há pelo menos 4 gerações. Onde existiam regras invisíveis, mas absolutamente inegociáveis. Onde a palavra de um homem tinha mais peso do que qualquer contrato assinado em cartório. E entre todas essas leis não escritas que governavam a vida na comunidade, havia uma que se destacava acima de todas as outras. Uma regra tão sagrada que violá-la era equivalente a assinar a própria sentença de morte. Não se mexe com as famílias do bairro. Especialmente, não se mexe com as crianças das famílias trabalhadoras e honestas, que sustentam essa comunidade com o suor do próprio rosto. As vilas de Peixinhos eram verdadeiros labirintos verticais, improvisados, conjuntos habitacionais de 3 ou 4 andares, construídos ao redor de pátios centrais, onde se compartilhavam banheiros comunitários, tanques de lavar roupa, onde as crianças jogavam futebol com bolas feitas de meias velhas amarradas e onde as mães estendiam roupas em varais que cruzavam de um lado para o outro como teias de aranha têxteis, balançando ao vento quente do litoral. Na vila da Rua Padre Roma, número 63, viviam 7 famílias em condições que desafiavam qualquer noção moderna de dignidade habitacional. A família Morales ocupava o 3º andar, apartamento 12, um espaço claustrofóbico de 3 cômodos minúsculos, onde dormiam 8 pessoas amontoadas em colchões, espalhados pelo chão. Roberto Morales da Silva tinha 44 anos na época dos acontecimentos e carregava nas costas
27 anos de trabalho como eletricista autônomo. Ele havia aprendido o ofício com seu tio materno, que por sua vez havia aprendido trabalhando em obras da Chesf durante os anos 60. Não era um trabalho que deixasse muito dinheiro sobrando no final do mês, mas era honesto, digno, respeitável. Roberto consertava instalações elétricas residenciais, fazia puxadas clandestinas para vizinhos que não podiam pagar a conta da CELP, instalava chuveiros, ventiladores, qualquer coisa que envolvesse fios e corrente elétrica. Seu local de trabalho não passava de um quartinho alugado na rua Doutor João Pessoa, um espaço minúsculo de 3 metros por 5, repleto de ferramentas herdadas do tio e materiais reciclados de demolições e reformas. Roberto acordava religiosamente todos os dias às 5h15 da madrugada, ainda no escuro total. Preparava um café preto forte na garrafa térmica que sua esposa Mariana deixava preparada na noite anterior. Engolia 3 comprimidos de dipirona, porque a dor nas costas nunca o abandonava desde aquele acidente terrível em 1995. Quando caiu de um poste durante um serviço emergencial e quase ficou paraplégico e saía para a rua ainda escura em direção ao seu quartinho de trabalho antes mesmo que o sol nascesse no horizonte do Atlântico. Abria as portas do seu espaço pontualmente às 6 da manhã e não fechava antes das 9 da noite, todos os dias, sem exceção. Trabalhava aos sábados o dia inteiro. Trabalhava aos domingos se houvesse serviço atrasado ou alguma emergência que não pudesse esperar até segunda-feira. Cobrava valores justos e acessíveis para a realidade da comunidade. Trabalhava com qualidade e comprometimento. Cumpria todos os prazos prometidos, sem exceções ou desculpas. Em Peixinhos, onde a confiança entre as pessoas valia mais do que qualquer moeda corrente, Roberto Morales era um homem profundamente respeitado e admirado, não porque fosse poderoso ou porque tivesse conexões com criminosos, mas simplesmente porque era consistente, honesto e confiável em um mundo onde essas qualidades eram cada vez mais raras e preciosas. Roberto estava casado há 21 anos com Mariana Oliveira, uma mulher forte que conhecera em uma festa de São João na comunidade vizinha de Casa Amarela, quando ele tinha 22 anos e ela apenas 19. Dançaram forró a noite inteira ao som de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, tocando em vitrolas emprestadas. 4 meses depois dessa noite mágica, Roberto pediu Mariana em casamento com uma aliança simples de ouro que comprou parcelada em 12 vezes no centro do Recife. Uma argola fina que Mariana usava todos os dias sem jamais tirar do dedo, nem mesmo para fazer os trabalhos mais pesados da casa. O casal teve 6 filhos ao longo dos anos de casamento. Carlos, o primogênito, tinha 19 anos e trabalhava como ajudante de pedreiro em obras de condomínios de luxo que estavam sendo construídos na orla de Boa Viagem. Beatriz, de 17 anos, cursava o 2º ano do ensino médio noturno e ajudava a mãe vendendo cocadas e bolos caseiros na feira aos finais de semana, para complementar a renda familiar. Felipe, de 13 anos, estava no 8º ano do ensino fundamental na escola estadual Professor Joaquim Nabuco, localizada a 6 quilômetros de distância da vila onde moravam. E havia também os trigêmeos Ana, Pedro e Lucas, de 9 anos, que estudavam na Escola Municipal Dom Helder Câmara, a apenas 4 quadras da vila. Felipe era indiscutivelmente o filho favorito de Roberto, embora o pai jamais admitisse isso em voz alta por saber que favorecimentos explícitos destroem famílias. Felipe era o garoto que mais se parecia com Roberto em todos os aspectos possíveis. Quieto, mas extremamente observador, que passava fins de semana inteiros no quartinho de trabalho do pai, apenas observando como Roberto desmontava disjuntores e refazia conexões complexas sem precisar consultar manuais ou esquemas técnicos, memorizando cada fio colorido, cada tipo de emenda, cada sequência de instalação. Felipe sonhava em ser eletricista como seu pai.
como seu tio-avô antes dele, dar continuidade a essa linhagem profissional que já se estendia por 3 gerações da família. E Roberto, que era um homem de poucas palavras e demonstrações físicas de afeto, porque havia crescido em uma geração onde homens não expressavam sentimentos abertamente, mostrava seu amor pelo filho da única maneira que sabia, ensinando tudo o que conhecia sobre o ofício, permitindo que Felipe usasse suas ferramentas mais preciosas, explicando os termos técnicos de cada componente elétrico, pagando ao garoto R$ 30 por fim de semana, quando ele ajudava a limpar e organizar o espaço de trabalho. Durante 4 anos consecutivos, desde que completou 9 anos de idade, Felipe pediu exatamente a mesma coisa em cada aniversário, em cada dia das crianças, em cada Natal, que a família conseguia celebrar com algum presente simbólico. Uma bicicleta, mas não qualquer bicicleta ordinária que se encontra em qualquer loja de departamentos. Felipe queria especificamente uma Caloi azul celeste metálico Aro 26 com câmbio Shimano de 8 velocidades e freios a disco. O garoto tinha visto aquela bicicleta específica na vitrine de uma loja de artigos esportivos, na Avenida Conde da Boa Vista, durante uma ida ao centro da cidade com sua mãe para uma consulta médica no Hospital Oswaldo Cruz. Felipe ficou paralisado em frente àquela vitrine por mais de meia hora, memorizando cada detalhe daquela máquina perfeita, cada curva do guidão cromado, cada raio das rodas reluzentes. Naquela mesma noite, durante o jantar escasso de arroz com feijão e ovo frito, que era a realidade alimentar da família na maior parte dos dias, Felipe disse ao pai com uma convicção que não era comum em crianças da sua idade: "Um dia eu vou ter uma bicicleta daquela, pai. Pode acreditar." Roberto respondeu com a sabedoria de quem conhece o valor real das coisas. "Se você provar que merece, se você trabalhar duro e mostrar que é responsável, eu faço um jeito de conseguir essa bicicleta para você, filho." Durante os 4 anos seguintes, Felipe manteve suas notas escolares sempre acima de 7, em todas as matérias sem exceção. Ajudava no quartinho de trabalho do pai todos os sábados e domingos, sem reclamar ou pedir dispensa. Não pedia brinquedos caros, não pedia roupas de marca, não pedia absolutamente nada, além daquela bicicleta Caloi azul celeste, que tinha se tornado uma obsessão saudável e motivadora. Roberto havia observado tudo isso com atenção silenciosa. Tinha notado a disciplina férrea do filho, sua paciência extraordinária, sua capacidade de adiar gratificações imediatas em prol de um objetivo maior e mais significativo. Isso era extremamente raro em um garoto dessa idade, especialmente em uma comunidade onde a maioria dos adolescentes já estava sendo aliciada por facções criminosas com promessas de dinheiro fácil, respeito instantâneo e poder imediato sobre os outros. Felipe era diferente de todos eles. Felipe tinha um sonho cristalino e estava genuinamente disposto a sacrificar anos da sua infância trabalhando por ele. Isso merecia ser recompensado de alguma forma significativa. Roberto começou a guardar dinheiro em segredo absoluto 8 meses antes do 13º aniversário de Felipe. Escondia tudo o que conseguia economizar em uma lata velha de biscoitos amanteigados que mantinha enterrada no quintal dos fundos da vila, debaixo de uma mangueira centenária que todos na comunidade usavam como referência geográfica. R$ 50 uma semana, 90 na semana seguinte, 120 quando conseguia fazer um bom serviço que pagava melhor. Roberto parou completamente de fumar, abandonando um vício de 23 anos que lhe custava cerca de R$ 130 mensais em cigarros Hollywood. Parou de beber as 4 cervejas Brahma que se permitia toda noite depois do expediente como forma de aliviar as tensões acumuladas do dia. Parou de comprar os sanduíches na barraca da Dona Severina, que eram seu almoço diário, e começou a levar marmitas preparadas em casa por Mariana com os restos do jantar da noite anterior, economizando pelo menos R$ 200 por mês
só nessa mudança. Cada sacrifício que Roberto fazia se transformava em cédulas amarrotadas que ele escondia naquela lata de biscoitos enterrada. Mariana sabia perfeitamente o que seu marido estava fazendo, embora Roberto nunca tivesse verbalizado o plano explicitamente. Ela o via chegar em casa com mais fome do que o normal, depois de pular o almoço. Notava como ele ficava mais irritado e ansioso, sem os cigarros que acalmavam seus nervos. Ouvia quando Roberto recusava convites de seus irmãos para assistir aos jogos do Santa Cruz, no bar do seu Manuel, com cervejas geladas e petiscos. Mariana não disse uma única palavra sobre isso. Apenas começou silenciosamente a preparar porções maiores de comida nas marmitas para compensar, a guardar o troco das compras do mercado em um saquinho plástico que depois entregava discretamente a Roberto sem explicações ou perguntas. Era a maneira dela de contribuir sem roubar do marido o crédito da surpresa que ele estava meticulosamente planejando para o filho. No dia 5 de junho de 1998, 9 dias antes do aniversário de Felipe, Roberto desenterrou a lata de biscoitos e contou o dinheiro que havia acumulado com tanto sacrifício, R$ 3.600 em notas amassadas de diversos valores. A bicicleta custava R$ 4.000 na loja de artigos esportivos da Conde da Boa Vista, onde Felipe a tinha visto anos atrás. Mas Roberto conhecia um distribuidor atacadista no bairro de Santo Amaro que vendia as mesmas bicicletas sem a margem de lucro inflacionada das lojas de varejo. Conseguiu negociar uma unidade nova, ainda na caixa original lacrada de fábrica, por exatos R$ 3.800. Faltavam apenas R$ 200 para completar o valor necessário. Roberto ligou para seu irmão mais velho, Paulo, e pediu emprestados R$ 300, sem explicar o motivo da urgência e sem prometer uma data específica de pagamento. Paulo, que conhecia o caráter do irmão e sabia que se Roberto estava pedindo dinheiro era porque realmente precisava, transferiu os R$ 300 no mesmo dia, sem fazer uma única pergunta inconveniente. No dia 14 de junho de 1998, exatamente no dia em que Felipe completava 13 anos de idade, Roberto chegou ao apartamento apertado às 7 horas da noite, carregando uma caixa de papelão enorme que mal cabia pela porta estreita. A família inteira estava reunida na sala minúscula, esperando por esse momento. Mariana tinha preparado um bolo de chocolate da padaria Santos Dumont, que custou R$ 30, um luxo absurdo para os padrões financeiros da família, e tinha decorado as paredes descascadas com serpentinas coloridas que Beatriz ajudou a pendurar, enquanto os trigêmeos fizeram um cartaz gigante com a frase "Parabéns, Felipe", escrita em letras irregulares de tinta guache em uma cartolina branca. Quando Felipe viu o tamanho da caixa que o pai carregava, seus olhos se arregalaram instantaneamente. Pelo formato retangular, pela dimensão, pela maneira cuidadosa com que Roberto segurava aquela caixa, como se fosse algo extremamente frágil e valioso, Felipe já sabia exatamente o que era antes mesmo de abrir. O garoto não esperou permissão formal, simplesmente correu em direção à caixa e começou a rasgar o papelão com as mãos trêmulas, de emoção pura e genuína. Quando viu o azul celeste metálico brilhando sob o plástico protetor que envolvia a estrutura, Felipe literalmente congelou no lugar. Seus irmãos gritavam de empolgação ao redor. Sua mãe chorava copiosamente enquanto secava as lágrimas com o avental florido que usava. Seu pai apenas sorria com aquele sorriso discreto e contido que aparecia raras vezes no seu rosto, geralmente sério e cansado. Felipe tirou a bicicleta da caixa com uma reverência quase religiosa, como se estivesse manuseando uma relíquia sagrada que poderia se desintegrar com um toque inadequado. Colocou-a cuidadosamente no chão da sala apertada. Passou os dedos pelo guidão cromado que refletia as luzes fracas do apartamento
Girou os pedais apenas para ouvir o som perfeito e hipnotizante da corrente nova engrenando suavemente. Tocou o selim acolchoado que ainda tinha o plástico protetor da fábrica enrolado ao redor. "É minha de verdade, pai?" Felipe perguntou com a voz completamente embargada pela emoção que transbordava do peito. "É sua, filho. Ninguém tira isso de você nunca." Roberto respondeu, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans, desgastada e manchada de graxa e resíduos de fios elétricos. Felipe abraçou seu pai com uma força descomunal que não parecia possível vir de um corpo tão magro e franzino de 13 anos. Era o abraço de alguém que finalmente entendia a magnitude do sacrifício que tinha acontecido nos bastidores daquele presente, que conseguia dimensionar o peso real de 8 meses de privações voluntárias, de noites passadas com fome, de desejos não satisfeitos, tudo em nome de materializar o sonho de um filho. Roberto retribuiu o abraço com desconforto visível, porque não era homem acostumado a demonstrações públicas de afeto físico, mesmo dentro da própria família, mas segurou o garoto ali durante 2 minutos completos, enquanto o resto da família observava em silêncio respeitoso esse momento íntimo entre pai e filho. "Você tem que cuidar dela como se fosse parte de você", Roberto disse quando finalmente se separaram e conseguiu olhar nos olhos do filho. "Você encadeia sempre que deixar em qualquer lugar. Não importa se for só por 5 minutos. Você traz ela para dormir aqui no apartamento toda noite sem exceção. E se algum dia você pensar em emprestar para alguém, você me pergunta primeiro. Combinado?" "Combinado, pai. Eu prometo que vou cuidar dela como se fosse minha própria vida." Naquela noite abençoada, Felipe dormiu com a bicicleta literalmente ao lado da sua cama improvisada no chão. Acordou 5 vezes durante a madrugada apenas para tocar a estrutura metálica e confirmar que aquilo não era um sonho cruel do qual acordaria desapontado. No dia seguinte, que era um domingo ensolarado típico do inverno nordestino, Felipe acordou às 5:30 da manhã e passou 4 horas inteiras lustrou a bicicleta usando panos velhos e cera automotiva que pegou emprestado do quartinho de trabalho do pai. Na segunda-feira, fez exatamente a mesma coisa. Limpou a bicicleta embora ela não estivesse suja. Lubrificou a corrente embora ela não precisasse de lubrificação adicional. Ajustou os freios embora eles já estivessem perfeitamente calibrados de fábrica. Era seu ritual sagrado, sua maneira particular de expressar gratidão toda vez que tocava aquela máquina perfeita. Na terça-feira, 15 de junho, Felipe acordou às 5 horas da madrugada em ponto. Vestiu o uniforme da escola, calça azul marinho e camisa branca com o brasão da instituição bordado no bolso. Pegou sua mochila surrada cheia de cadernos e livros didáticos doados pelo governo e saiu do apartamento carregando a bicicleta no ombro para descer as escadas estreitas da vila sem arranhar a pintura pristina contra as paredes descascadas e cheias de mofo. Às 6h20 da manhã, já estava pedalando pelas ruas ainda vazias de Peixinhos em direção à Escola Estadual Professor Joaquim Nabuco, que ficava a 8 quilômetros de distância na divisa com o município de Olinda. Normalmente, esse trajeto levava cerca de 55 minutos, caminhando em passo rápido sob o sol inclemente. De bicicleta, Felipe fez o percurso em apenas 18 minutos, chegando à escola às 6h40 da manhã, quase 1 hora completa antes do início oficial das aulas. Ele não se importou nem um pouco com a espera. Na verdade, queria justamente isso. Queria que todos os seus colegas de turma vissem sua bicicleta nova. Queria que soubessem que ele, Felipe Morales, o garoto quieto e pobre da sala que usava tênis falsificados, remendados porque sua família não tinha condições de comprar calçados novos, agora possuía a bicicleta mais incrível de toda a escola estadual. Prendeu a bicicleta no portão usando o cadeado pesado e robusto que seu pai tinha comprado junto com a bicicleta. Um modelo reforçado com trava especial que custou R$ 80 adicionais e que, segundo o vendedor, era resistente a cortes com serras e alicates comuns.
Verificou 3 vezes consecutivas se o cadeado estava realmente bem fechado e seguro. Puxou a corrente de metal várias vezes para ter certeza absoluta de que não havia como soltar. Finalmente entrou na escola com um sorriso largo que não conseguiu esconder durante as próximas 9 horas de aulas. Durante todo o dia letivo, Felipe pensou obsessivamente na sua bicicleta. Pensou nela durante a aula tediosa de matemática, onde a professora explicava equações de 2º grau que ele já dominava há meses. Pensou nela durante o intervalo, quando seus amigos jogavam futebol no pátio de concreto rachado. Pensou nela durante a última aula de história, quando o professor falava sobre a ditadura militar brasileira. Seu plano para o resto do dia estava cristalino na mente. Ia chegar em casa rapidamente, trocar o uniforme suado por roupas casuais e passar a tarde inteira pedalando pelas ruas de Peixinhos, para que todos os vizinhos vissem sua conquista. Talvez passasse pelo quartinho do pai para mostrar que estava cuidando bem da bicicleta conforme prometido, que ela não tinha nem um arranhão sequer. Talvez fosse até a praia de Boa Viagem só porque agora podia, porque tinha mobilidade, porque o mundo tinha se expandido exponencialmente desde que possuía aquela caloia azul celeste. Quando o sinal de saída finalmente tocou às 3 da tarde, Felipe literalmente correu pelos corredores em direção ao portão principal da escola. Passou por grupos de alunos que caminhavam devagar, conversando sobre futilidades adolescentes. Chegou ofegante ao lugar exato onde tinha deixado sua bicicleta presa 9 horas atrás. O cadeado estava no chão de concreto, cortado ao meio com precisão cirúrgica, como se uma guilhotina industrial tivesse sido aplicada sobre o metal reforçado. A bicicleta simplesmente não estava mais lá. Felipe ficou completamente imóvel naquele local durante 8 minutos inteiros. Outros estudantes passavam ao seu lado pegando suas próprias bicicletas e mochilas, saindo em grupos barulhentos rumo às suas casas e compromissos. Alguns perguntaram o que tinha acontecido, porque ele estava parado ali como uma estátua, olhando para o nada. Felipe não conseguiu responder porque seu cérebro tinha literalmente desconectado do corpo. Simplesmente olhava fixamente para aquele espaço vazio, onde 7 horas atrás estava o objeto mais valioso que já possuiu em toda a sua vida curta. Um dos colegas de classe, um garoto chamado Tiago, que morava próximo à escola, finalmente se aproximou e colocou a mão no ombro de Felipe com genuína preocupação. "Levaram tua bicicleta, foi?" Felipe apenas acenou positivamente com a cabeça, incapaz de verbalizar o que estava sentindo. "É a 6ª bicicleta roubada só esta semana, mano. Tem um bando que vem aqui com cortadores profissionais de bateria, pegam as bikes mais novas e mais caras e revendem no mercado paralelo. Eles aparecem toda segunda e toda quinta-feira. Pegam o que querem e ninguém faz nada para impedir. Os professores sabem, a direção sabe, a polícia sabe, mas ninguém move um dedo. E quem são esses caras? De onde eles vêm? Não sei ao certo, cara. Só sei que são de uma gangue que opera entre Olinda e Paulista. Alguns dizem que eles desmontam as bikes e vendem as peças separadas para dificultar rastreamento. Outros falam que revendem as bicicletas completas em feiras de outras cidades do interior. Mas o fato é que se roubaram a tua, esquece. Ela já era." Tiago deu algumas palmadas solidárias no ombro de Felipe e foi embora, deixando-o sozinho com sua dor silenciosa. Os outros estudantes também foram se dispersando gradualmente. Em 15 minutos, o portão da escola ficou completamente vazio e deserto. Felipe ainda estava parado ali, segurando o cadeado cortado nas mãos, como se fosse uma evidência crucial de um crime que absolutamente ninguém ia investigar. Começou a caminhar às 3h20 da tarde. Da escola estadual Professor Joaquim Nabuco até a vila na rua Padre Roma, eram exatos 9,5 quilômetros de distância. Felipe percorreu cada centímetro desse trajeto sob o sol escaldante da tarde pernambucana que derretia o asfalto das ruas. Seus tênis falsificados e remendados não foram projetados para caminhadas longas dessa magnitude.
Na altura do 5º quilômetro, já tinha desenvolvido bolhas dolorosas em ambos os calcanhares. No 7º quilômetro, as bolhas tinham estourado e seus pés sangravam dentro dos calçados encharcados de suor e plasma. Chegou à vila às 6h15 da tarde, com os pés completamente destruídos e um olhar vazio que sua família jamais tinha visto antes. Roberto estava no pátio comunitário da vila, consertando a instalação elétrica de um ventilador antigo para uma vizinha, quando ouviu os passos arrastados e irregulares do filho, subindo as escadas de concreto desgastado. Levantou os olhos das ferramentas que tinha nas mãos. Felipe vinha caminhando como um ancião de 90 anos, arrastando os pés ensanguentados, a mochila pendurada em apenas um ombro, de forma desleixada. "Cadê sua bicicleta?" Roberto perguntou, já sentindo um aperto no peito que prenunciava algo terrível. Felipe parou no meio da escadaria. Abriu a boca tentando formar palavras. Nenhum som saiu. Seu cérebro simplesmente não conseguia processar a realidade do que tinha acontecido, de forma a transformar em linguagem coerente. Roberto largou imediatamente a chave de fenda que segurava. Subiu os degraus de 3 em 3 até ficar cara a cara com o filho. "Eu fiz uma pergunta, Felipe. Onde está a bicicleta que eu te dei?" "Roubaram, pai." O mundo de Roberto literalmente parou de girar naquele momento. Sentiu um zumbido agudo nos ouvidos, como se tivesse acabado de sofrer uma explosão sonora a poucos centímetros da cabeça. Suas mãos se fecharam involuntariamente em punhos tão apertados que as unhas cravaram na palma, deixando marcas de meia-lua. "Como assim roubaram? Você não prendeu com o cadeado que eu comprei especialmente?" "Prendi sim, pai. Do jeito que você me ensinou. Quando saí da escola, só achei isso." Felipe tirou da mochila as 2 metades do cadeado cortado. Roberto pegou as peças nas mãos, examinou o corte com olhos técnicos de quem entende de ferramentas e materiais. Era um corte absolutamente profissional, feito com um equipamento industrial de alta potência. Não foi obra de algum ladrão oportunista usando alicate barato comprado em loja de ferragens. Foi alguém com ferramentas especializadas, com experiência, com um sistema organizado de roubo. Roberto fechou os olhos com força. Respirou fundo várias vezes, tentando controlar uma onda de calor que subia violentamente do estômago para o peito. Era uma mistura explosiva de raiva, frustração, impotência e algo muito mais sombrio e primitivo que não sentia desde 1991, quando um traficante local tentou forçar Mariana a fazer algo que ela não queria, e Roberto quebrou o nariz do sujeito com uma marreta que carregava na mão. "Você falou com alguém da escola? Com diretor, com professor, com alguém de autoridade?" "Não adianta nada, pai. Já roubaram outras 6 bicicletas só este mês. Ninguém faz absolutamente nada. Os professores sabem que tem uma gangue que vem roubar, mas a direção não faz nada porque tem medo de retaliação." Roberto sentiu algo se romper dentro do peito. Não era apenas raiva. Era algo muito mais profundo e primitivo. Era a percepção cristalina de que o mundo não funcionava da maneira que ele havia ensinado ao filho. "Trabalhe duro, seja honesto, respeite as regras e você será recompensado." 8 meses de sacrifício absoluto, destruídos em segundos por criminosos que operavam com total impunidade, enquanto autoridades simplesmente olhavam para o outro lado. Roberto não dormiu naquela noite. Ficou sentado na varanda minúscula do apartamento, fumando cigarros que pegou emprestado de um vizinho, quebrando 8 meses de abstinência em poucas horas. Mariana tentou conversar, tentou acalmá-lo, mas ele permaneceu em silêncio absoluto, processando o que precisava fazer. Às 5 da manhã, quando o sol começou a nascer, Roberto tomou sua decisão. Foi até o quartinho de trabalho e passou o dia inteiro fazendo ligações, conversando com pessoas que conhecia há décadas, ativando uma rede de contatos que nunca imaginou precisar usar. Na comunidade de Peixinhos, informação circulava como corrente elétrica através de fios desencapados. Às 3 da tarde, Roberto já sabia exatamente quem tinha roubado a bicicleta do filho. Um grupo de 6 homens, liderados por um traficante de 22 anos, conhecido como Toninho da Bike,
que operava um esquema de roubo e revenda de bicicletas entre Olinda, Paulista e Recife. Toninho não era apenas um ladrão comum, era protegido por uma facção que controlava 3 comunidades vizinhas. Tinha pelo menos 2 acusações de homicídio que nunca resultaram em condenação por falta de testemunhas dispostas a depor. Roberto visitou 7 pessoas diferentes ao longo dos 3 dias seguintes. Conversou com homens que tinha ajudado ao longo dos anos, eletricistas que trabalhavam em áreas controladas pelo crime organizado, comerciantes que pagavam proteção às facções, pessoas que deviam favores acumulados durante décadas. Não estava pedindo vingança. Estava apenas pedindo uma coisa simples. Queria saber onde Toninho guardava as bicicletas roubadas antes de revendê-las. Na madrugada do dia 23 de junho, Roberto recebeu um telefonema. Um galpão abandonado na divisa entre Olinda e Paulista. Lá estavam pelo menos 40 bicicletas esperando para serem desmontadas e revendidas. Entre elas, provavelmente, estava a Caloi azul celeste do Felipe. Roberto não chamou a polícia. Não porque não confiasse nas autoridades, mas porque sabia que mesmo se prendessem Toninho, ele estaria solto em 48 horas e voltaria a roubar outras bicicletas de outras crianças no dia seguinte. Às 2 da madrugada do dia 24 de junho, Roberto chegou ao galpão abandonado. Não estava sozinho. 3 homens o acompanhavam, pessoas da comunidade que também tinham sido vítimas de Toninho em diferentes circunstâncias. Um deles tinha perdido ferramentas de trabalho no valor de R$3.000. Outro teve a moto roubada que usava para fazer entregas. O terceiro teve a filha ameaçada quando tentou recuperar pertences roubados. Arrombaram o portão do galpão usando ferramentas simples. Dentro encontraram exatamente o que esperavam: dezenas de bicicletas empilhadas como cadáveres metálicos. Roberto acendeu a lanterna e começou a procurar. Levou 17 minutos até encontrar. No canto esquerdo do galpão, apoiada contra a parede de tijolos expostos, estava a Caloi azul celeste metálico Aro 26, com câmbio Shimano, ainda intacta, ainda perfeita. Roberto passou a mão pelo guidão cromado e sentiu as lágrimas queimarem os olhos pela primeira vez em 12 anos. Mas simplesmente pegar a bicicleta de volta não era suficiente. Toninho continuaria roubando. Outras famílias sofreriam o que a dele sofreu. Roberto e os 3 homens esperaram dentro do galpão escuro durante 5 horas, até que os primeiros raios de sol começassem a iluminar as frestas das telhas quebradas. Às 6h40 da manhã, Toninho chegou com 2 ajudantes para começar o trabalho de desmontar as bicicletas roubadas na semana anterior. O confronto durou menos de 3 minutos. Não houve tiros, não houve facas, não houve o massacre de 13 pessoas que a lenda urbana mais tarde inventaria. Houve apenas 4 homens furiosos e cansados de serem vítimas de um sistema que não os protegia, enfrentando 3 criminosos que nunca esperaram encontrar resistência organizada. Toninho levou uma surra brutal que o deixou hospitalizado durante 2 semanas com costelas quebradas, mandíbula deslocada e traumatismo craniano leve. Seus 2 ajudantes fugiram pela porta dos fundos e nunca mais foram vistos na região. Roberto ligou para a polícia de um orelhão público às 7 da manhã. Reportou o galpão cheio de bicicletas roubadas. Forneceu o endereço exato. Desligou antes que pudessem fazer perguntas. Voltou para casa carregando a bicicleta do filho nos ombros como se fosse uma cruz que finalmente podia depositar no chão. Felipe estava acordado quando o pai chegou ao apartamento às 8h30 da manhã. Olhou para a bicicleta azul celeste que Roberto trazia nas mãos. Não precisou perguntar nada. Apenas abraçou o pai durante 5 minutos completos, enquanto Mariana observava da cozinha com as mãos trêmulas, segurando um pano de prato encharcado de lágrimas. A polícia encontrou o galpão, recuperou 38 bicicletas roubadas e as devolveu aos proprietários legítimos ao longo das semanas seguintes. Toninho foi preso quando recebeu alta do hospital, acusado de receptação e associação criminosa.
Dessa vez, havia provas materiais suficientes. Foi condenado a 4 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Roberto nunca falou sobre o que aconteceu naquela madrugada. Não com Mariana, não com Felipe, não com ninguém. Voltou à sua rotina de acordar às 5h15 da manhã, trabalhar até às 9 da noite, cobrar preços justos e cumprir todos os prazos prometidos. Mas algo tinha mudado permanentemente dentro dele. Aprendeu que, às vezes, a justiça oficial não chega e que homens comuns precisam encontrar formas de proteger o que amam dentro dos limites do que podem suportar moralmente. Felipe usou aquela bicicleta durante mais 4 anos, até ficar pequena demais para seu corpo, que crescia rapidamente. Cuidou dela com devoção religiosa todos os dias, limpando, lubrificando, ajustando cada parafuso como se fosse uma cerimônia sagrada. Quando finalmente precisou passar a bicicleta adiante, doou para uma instituição que atendia crianças carentes da comunidade, com apenas uma condição: que colocassem uma plaquinha pequena no quadro com os dizeres: "Esta bicicleta representa o amor de um pai que nunca desiste." Em Peixinhos, até hoje, quando roubam algo de alguém da comunidade, os mais velhos contam a história de Roberto Morales e da bicicleta azul celeste. Não como incentivo à violência, mas como lembrete de que dignidade tem limites, de que homens pacíficos podem encontrar coragem quando tudo que construíram é ameaçado, e de que, às vezes, a justiça precisa ser buscada por caminhos tortos, quando os caminhos retos estão bloqueados por medo e indiferença institucional. Roberto faleceu em 2012, aos 58 anos, de complicações cardíacas relacionadas àquele acidente de 1995. Foi velado no pátio comunitário da vila, na rua Padre Roma, onde mais de 300 pessoas compareceram para prestar respeito final a um homem que nunca foi poderoso, nunca foi rico, nunca foi famoso, mas que representava algo cada vez mais raro naquele mundo: integridade inquebrantável e amor paternal que não reconhece impossibilidade. Se você chegou até o final desse relato incrível e se arrepiou, como eu me arrepiei ao escrever, deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias de casos reais. Um abraço e até a próxima.